Chama a vinheta que eu vou comentar, Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Como não iniciar o programa falando sobre esta data histórica? Foi justamente pela superação do regime que nós vivemos que hoje a imprensa ela é livre no Brasil. Livre, inclusive, para que os profissionais possam emitir sua opinião e deixando também com que a sociedade emita a sua opinião. Eu costumo sempre dizer que essa história de isenção ou de neutralidade na imprensa, isso é história da carochinha. Cara, a pessoa tem sua visão de mundo, sua ideologia, seu processo de formação. O que não pode deixar de haver é democracia. O que não pode deixar de haver na imprensa é a liberdade de expressão. O que não pode deixar de haver na imprensa é o equilíbrio. O equilíbrio para que todas as forças políticas que estão democraticamente postas no cenário de uma sociedade possam falar. O equilíbrio para ouvir a direita, o equilíbrio para ouvir a esquerda, o equilíbrio para ouvir os de centro, o equilíbrio para ouvir, inclusive, os extremos, os mais radicais de todos os lados. E lembrando sempre que do outro lado tem uma sociedade inteligente e atenta para formar a sua própria opinião. Isso não era possível no regime militar. Profissionais de imprensa foram perseguidos, mortos, torturados durante aquele período. Ou você se curvava às regras impostas, ou você passava pela mesma situação. Óbvio que assim como hoje em dia também, em que a maioria da sociedade acaba não participando do processo político, também naquela época. O trabalhador comum não tinha a escolha de parar para analisar o que efetivamente estava acontecendo, nem tinha a opção econômica de poder lutar a favor da democracia ou de emitir a sua opinião contra a ausência dela. O trabalhador comum naquela época, assim como hoje, estava esse horário no terminal, guardando busão na esquina, pegando sua bicicleta para ir para o trabalho, buscando a sustentação da vida. Assim como é hoje. Aqueles que ousaram protestar contra a ausência da democracia sofreram consequências duras e cada vez mais endurecidas. Famílias foram destruídas, tiveram suas vidas totalmente modificadas, porque queriam democracia no Brasil. Mas olha, o período da ditadura foi um período em que você não ouvia falar em corrupção. Claro, ora. Todo o poder estava concentrado nas mãos dos militares. A vitalicidade e a estabilidade dos órgãos públicos foi por terra. Não existia mais estabilidade para funcionário público. A justiça não tinha a vitalicidade, ou seja, o juiz não era mais juiz até a idade em que de se aposentar. E quem não se dobrasse ao sistema era perseguido e era retirado do serviço público. Então a pergunta é, quem ousaria investigar? Só que se você procurar um pouquinho das informações na história, você vai perceber que muitos eram os fatos que denotavam a corrupção naquele período. Só que nós não tínhamos instituições fortes como temos hoje. Lembrando a você que o ser humano é o ser humano desde sempre, você não precisa ir muito longe para lembrar na sua memória que existem obras que ficaram inacabadas daquele período.
Imagina a farra de dinheiro que não foi para construir Brasília, ali nos entornos onde o golpe aconteceu. Isso, claro, antes do processo do regime. E aí eu fico me lembrando que naquele tempo, qual era a instituição que existia para se fiscalizar? As grandes rodovias que cortaram o país durante o regime. Onde estavam as instituições para fiscalizar? Os conchavos entre as grandes empreiteiras do Brasil e o regime. Quem era a instituição capaz de investigar? Então, isso é uma argumentação falha. E óbvio que teve corrupção no regime militar. Mas mais do que a corrupção, nós tivemos um período de ausência de direitos no país. E foi justamente essa ausência de direitos que acabou impactando nossa economia por anos, pós-redemocratização. Tudo isso é necessário fazer memória para que eventos como o do dia 8 de janeiro de 2023, melhor dizendo, não venham a se repetir. Para tudo isso é necessário fazer memória para que, novamente, brasileiros não entrem como trouxa numa história como aquela. Alguns, é verdade, entraram como trouxa naquele fatídico dia. Entraram ali achando que iriam salvar o Brasil de quê? Dos sonhos com ET que tiveram ao longo dos últimos anos? Se querem salvar o Brasil, salvem pela democracia. Se acham que há algo para salvar a nossa nação, que a salve pela democracia. Óbvio que nós temos falhas na democracia. A interferência do poder econômico, a ausência de esclarecimento, de formação política da sociedade, tudo isso prejudica o efetivo exercício da democracia. Mas é melhor conviver com ela do que na ausência do direito. Na ausência do direito de falar, de errar quando falo e poder me corrigir no dia seguinte. E mais à frente acertar e receber os elogios e as críticas da sociedade. Naquele período isso não era possível. Todos aqueles que ousaram enfrentar o sistema, todos nós sabemos o que acontecia. Portanto, a data de hoje deve nos levar à reflexão de que nós estivemos muito próximos a voltar a uma realidade como aquela. E só não voltamos porque tivemos homens corretos dentro das Forças Armadas que defenderam a Constituição. Só não voltamos porque a conjuntura internacional não queria uma crise no Brasil. Não interessava para as grandes potências econômicas do planeta uma crise na nação brasileira. Por esse motivo, os golpistas não encontraram apoio internacional para dar vazão e cabo aos seus objetivos. Que o dia 1º de abril de 60 anos atrás e o 8 de janeiro de 2023 fiquem muito marcados na nossa memória. Para que a gente possa, cada vez mais, fortalecer a democracia. Fortalecer a democracia, inclusive, no respeito às opiniões contrárias. A capacidade de debate que a sociedade perdeu. A sociedade perdeu a capacidade de debate. Mas ainda assim,
É melhor este radicalismo, que pode ser resolvido por instituições judiciais quando alguém passa do limite, do que o radicalismo da ausência de ter opinião e de ser morto por ter opinião. É melhor o radicalismo, muitas vezes enquanto profissional de imprensa, de ser xingado por um radical de direita ou de esquerda nas redes sociais. É melhor conviver com esses radicais, muitas vezes nos imputando aquilo que nós não somos, do que estarmos em um regime em que a opinião não é dada. Para os excessos, a justiça. Viver a tensão de não saber a que momento você poderia ser preso, sua família, o que aconteceria com ela. Quantos até hoje não carregam essas marcas? Vemos na história recente as pessoas depredando o patrimônio público e parte da sociedade sem querer enxergar que foram enganados, iludidos, usados como massa de manobra, como fantoches, na mão daqueles que queriam apenas tumultuar, pelo simples fato de não aceitarem a democracia. Estava claro que não conseguiriam tomar o poder pelo poder. A prontidão ela é tão grande que até na hora em que o cerco começa a se fechar, o nego procura proteção. Na hora que o cerco começa a se fechar, quem está no comando, ó, tenta bater perna do Brasil. E cá embaixo ainda há uma parte que defende o retorno de regimes autoritários. Mas é melhor convivermos com aqueles que defendem o retorno do regime autoritário e vencendo a eles através das instituições democráticas, do que termos um regime em que eles não nos deixariam exercer democraticamente a nossa função. Viva a democracia, ditadura nunca mais. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Mandando um abraço aqui para o Carlinhos de Campo do Brito. Ele diz aqui, tá todo serelepe o Carlinhos, né? Foi pro Rio de Janeiro, assistiu a vitória do Flamengo. Ele diz aqui, parabéns pelo comentário, pena quem pedia a ditadura. Se você falasse isso nos tempos sombrios, antes de 8 horas a emissora já estava fechada. Pois é, meu caro Carlinhos. Sempre bom a gente fazer esse tipo de memória para que a gente possa ajudar a sociedade a fortalecer a democracia, com todos os seus defeitos, com todas as suas incoerências, mas é melhor democracia que qualquer tipo de autoritarismo.